Boa noite, quarta-feira, 9 de março. No Nesp Notícias de hoje você vai ver que a universidade tem buscado alternativas para substituir animais em pesquisas. Quem comenta a importância desse esforço é a pró-reitora de pesquisa da Unesp, a professora Maria José Giannini. No campus em Araraquara, pesquisadores usam larvas e células in vitro para testar medicamentos inéditos. 40 mil universitários aquecem o mercado imobiliário em Bauru. Tem moradias para os diferentes perfis de estudantes. O ano letivo de alguns cursos da Unesp está prestes a começar. São mais estudantes movimentando a economia da cidade, principalmente o mercado imobiliário. E para atender a demanda dos 40 mil universitários que cursam faculdades em Bauru, o setor vem se diversificando. Para amenizar a sensação de insegurança de quem acabou de chegar a uma cidade nova, muitas repúblicas em Bauru acolhem os calouros temporariamente. Assim, os alunos podem procurar uma moradia com calma. É o caso desta república. Como existe uma vaga aberta, se algum estudante se adaptar à rotina da casa, pode acabar morando por lá mesmo. Para encontrar interessados, os moradores usam as redes sociais. A gente não faz nenhuma seleção, a gente divulga a nossa república num grupo no Facebook, que é o Repúblicas de Bauru, que assim os calouros podem ver a república, o que tem oferecendo e tal. Lá tem todos os dados, endereço, o telefone de 3 moradores aqui para entrar em contato e tal. E o que a gente faz agora para receber os calouros a gente acaba pegando 3, 4 pessoas para ficar aí um tempo, 1, 2 semanas, um mês, para ver quem se adapta melhor, tal, quem vai interagindo mais e acaba ficando na casa. O Gabriel já foi calouro e conhece as dificuldades de adaptação. Ele chegou na República depois que ela já tinha sido montada. Por isso, só viu vantagens de se agregar à casa. Quando você chega em Bauru, você não conhece ninguém, né? Saiu da sua cidade, estava morando numa república, você fica numa casa com 10, 12, 15 pessoas, você conhece muita gente, cada um tem um amigo, você acaba indo nas festas, conhecendo a galera da faculdade, podem te ajudar com biblioteca e tal. Tudo a respeito é muito melhor, em tese, vir para a república. Já para quem prefere privacidade, existem opções como este Aparte Hotel, com quartos individuais. O pagamento é mensal, então o calouro pode ficar o tempo que achar necessário até encontrar um lugar definitivo. A maioria acabou de completar 18 anos, entrou agora na faculdade, né? Então o pai fica mais tranquilo em deixar aqui com a gente, que a gente está sempre se comunicando com os pais também, né? A maioria deles vem sem veículo, então eles necessitam de ônibus circular, então eles aqui fica bem próximo, aqui na nossa calçada leva e traz aqui também, então é bem seguro. O hotel oferece café da manhã e roupa de cama semanal, mais um ponto positivo para quem ainda não quer tantas preocupações com os serviços domésticos. Assim eles vão se habituarem primeiro, né? A cidade, as pessoas, ele tem uma forma dele conhecer melhor, né? Antes de fazer um contrato, né? Apesar de a procura por um lar ser mais intensa no período de matrículas, os estudantes movimentam o mercado imobiliário o ano todo. Em uma década, houve um aumento de 111% no número de universitários em Bauru. Hoje, já são 40 mil alunos de graduação e pós-graduação. E é esse número significativo de estudantes que faz crescer também a oferta de moradias na cidade. A Giane é gerente de uma imobiliária e explica que o hábito dos universitários vem mudando com o tempo. Se antes eles procuravam uma república logo no início, hoje a individualidade fala mais alto. A escolha deles é mais por apartamentos menores, de um dormitório. Depois disso, depois de um tempo que eles já conhecem a cidade, eles mudam para outro tipo de imóvel? Alguns sim. Alguns sentem uma necessidade de às vezes estar dividindo com alguém, às vezes se sente meio sozinho, né? Eles acabam vindo e trocando depois as opções. Devolvem os apartamentos de um para às vezes ir morar junto os dois, né? Mas opções é o que não faltam em Bauru. Quem chega na cidade encontra desde apartamentos pequenos até casas grandes para compartilhar com várias pessoas. Dúvidas na hora de escolher são comuns e é por isso que a Giane busca orientar os calouros. É natural, até pelo período que a gente tem passado, que o pessoal chegue aqui, às vezes procurando por um valor melhor.
Então, assim, ele vai fazer a opção melhor para ele, mas a gente está aqui para tentar ajudá-lo, explicando aonde passa mais as linhas de ônibus para eles irem para a faculdade, aonde tem mais um supermercado próximo, uma farmácia, porque no dia a dia eles vão necessitarem disso, né? Não só da moradia em si, tem todo um dia a dia envolvido com isso, né? Hoje tivemos um novo recorde de temperatura para o mês de março em 16 anos em Bauru. No início da tarde fez 36,8 graus. É a segunda temperatura mais alta do ano. Amanhã a chegada de uma frente fria deve baixar os termômetros. As informações são do IPMET e do CPTEC. Um alinhamento de chuvas moderadas a fortes atinge o oeste do estado. Essa chuva deve caminhar até a região central. Agora também chove em pontos isolados na faixa leste paulista. Amanhã a chegada de uma frente fria deixa o tempo ainda mais instável, com previsão de chuvas generalizadas em todo o estado. Em Bauru, são grandes as chances de chuva para hoje. A quinta-feira já pode começar chuvosa. Agora, a umidade do ar é de 65%. Os ventos sopram fracos, a 2 km por hora. Hoje, os termômetros variaram entre 22 e 36 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 24 e a máxima de 29 graus. Neste fim de semana, o Jardim Botânico de Bauru promove a 6ª edição do curso de fotografia. Dessa vez, o curso vai abordar o uso de câmeras de celular. A repórter Kátia Vanzini explica como participar. O curso de fotografia vai acontecer nos dias 12 e 13 de março. Quem vai nos dar mais detalhes é a Nádia Almeida, que é uma das responsáveis pela organização do curso. Nádia, quem pode se inscrever? Então, as inscrições estão abertas para pessoas a partir de 14 anos, né? Aí sem limite de idade. Como que elas podem fazer as inscrições? Então, as inscrições estão sendo feitas aqui no Jardim Botânico, na parte da manhã das 8 às 11 e depois da 1h30 às 4 horas da tarde, né? E as inscrições vão até o dia 11 de março. Tem algum valor? A taxa de inscrição é de R$ 70. E quais os horários que as atividades vão ser realizadas? Então, no dia 12, no sábado, né, das 9 ao meio-dia e depois das 2 às 5 horas da tarde. E no domingo seria das 9 ao meio-dia. A pessoa que vai fazer o curso, ela precisa ter alguma noção de fotografia? Não precisa, na verdade ela precisa, como o curso é voltado para o aparelho celular, né, teria que ter mais um aparelho que tenha uma câmera boa, né, e assim a professora vai passar como usar os recursos que existem no celular, que muitas vezes a gente desconhece, né, depois ela vai ensinar como fazer o tratamento dessas fotos, como colocar nas mídias sociais. Obrigada pelas informações. Então, se você ficou com dúvidas ou quer mais detalhes sobre esse curso, pode entrar em contato com o Jardim Botânico pelo e-mail ou pelo telefone 3281-3358. Kátia Vanzini para o Unesp Notícias. No próximo bloco, você vai saber como a Unesp vem fazendo pesquisas sem usar as cobaias tradicionais. Para evitar o sofrimento de mamíferos, pesquisadores usam larvas e culturas de células em testes de medicamentos. Daqui a pouco, voltamos num instante só. Voltamos com novidades importantes sobre a fosfoetanolamina, conhecida como pílula do câncer. Foi inclusive o tema da entrevista de segunda-feira aqui no Unesp Notícias. Pois bem, os deputados federais aprovaram ontem um projeto de lei que autoriza a produção e o uso da fósforo por pacientes com câncer, mesmo antes das pesquisas que comprovem a eficácia do composto e da consequente aprovação pela Anvisa. O texto segue agora para votação no Senado. Paralelamente a essa autorização, que ainda precisa passar também por sanção presidencial, o governo do estado de São Paulo vai dar início às pesquisas clínicas com a pílula. Isso porque a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde autorizou o protocolo do estudo aqui no estado. A Unesp em Araraquara está realizando nesta semana um simpósio de ética e integridade na pesquisa. E um dos temas em discussão no evento é a necessidade de buscar alternativas para o uso de animais em pesquisas, principalmente os mamíferos. No próprio campus em Araraquara, um núcleo vem se especializando no desenvolvimento de medicamentos antifúngicos com um diferencial. Eles testam os compostos em peixes, larvas ou diretamente em células in vitro.
Este é o núcleo de proteômica no campus de Araraquara, onde pesquisadores estudam proteínas de células e tecidos. Aqui, a utilização de cobaias tradicionais já foi reduzida em 30%. Neste laboratório, são desenvolvidos fármacos antifúngicos que precisam ter a eficácia e a toxicidade testadas. Para isso, os pesquisadores trocaram os animais mamíferos por outros menores. Esse peixe, por exemplo, é conhecido como zebrafish ou peixe paulistinha. Ele ocupa menos espaço, tem fácil manuseio e custo mais baixo. O Paulo é o responsável pelo laboratório e explica que a pesquisa com os peixes permite saber se os antifúngicos podem causar algum dano ao feto durante a gravidez. A gente trabalha também com a parte de toxicidade, onde a gente vai saber se esses embriões eles vão ter o seu curso normal de desenvolvimento ou se não. A maioria dos medicamentos, principalmente drogas antifúngicas, as contraindicações são muito grandes. Então, se a gente puder já prever se essa droga, se esse composto, ele vai ser um composto que pode ter algum efeito teratogênico, isso a gente já ganha tempo e também o investimento feito na pesquisa. O tempo de análise dos embriões dos peixes é menor que o dos mamíferos. O mesmo ocorre com larvas da Galéria melonella, um tipo de mariposa. A vantagem é que o custo é bem menor do que para a utilização de mamíferos. Os experimentos são mais rápidos, por exemplo, quando eu utilizo o meu fungo em camundongos, eu preciso de 60 dias para fazer todo o experimento, e em galéria eu posso fazer isso em 7 dias. Outra vantagem também é que a resposta imune inata da Galéria melonella é muito semelhante à nossa. A vantagem também é o número de animais, né? Eu posso, por exemplo, testar vários compostos, né, nesse modelo, de forma que eu reduza o número de utilização de mamíferos. Segundo a pesquisadora, os mesmos fungos que infectam os humanos podem contaminar as larvas. Por isso, o modelo é mais um método alternativo ao uso dos animais convencionais e pode até ser considerado mais eficiente. A Unesp conta também com um laboratório que possibilita o estudo de antifúngicos em células humanas desenvolvidas in vitro. Parte delas é cultivada em ambientes tridimensionais, o que torna os resultados ainda mais semelhantes aos que poderiam ser obtidos com pesquisas em seres humanos. A gente pesquisa tanto células-tronco, como outros tipos de células também, que a gente cultiva em arcabouços 3D, que simulam os nossos tecidos. Então, o que a gente tem com células, trabalhando com células, isso daí minimiza muito o uso de animais. Isso daí eu acredito que seja um grande avanço tecnológico. O Andrei coordena o laboratório de células humanas e explica que a tecnologia ainda é nova. As pessoas antes testavam compostos antitumorais em camadas de células assim, e aí começaram também a testar esses mesmos antitumorais em modelos tridimensionais. E mais recentemente, então, de 2 anos para cá, que começou a se utilizar isso para triagem de compostos antifúngicos. Embora os avanços tecnológicos já permitam a redução no uso dos animais em pesquisas, ainda são necessárias mudanças culturais. Nós precisamos, primeiro, ensinar, né, quais são as condições que temos para substituição. Então, nós vamos educar primeiro o aluno desde a graduação, as questões éticas do sofrimento com animais. Depois, encontrar condições técnico-científicas para trabalhar temas, para trabalhar com essa evolução de substituição, né? Buscando métodos mais sensíveis, mais preditivos, que possam trazer respostas que o próprio animal mamífero não consegue trazer. A Ana Marisa é coordenadora do Núcleo de Proteômica. Ela diz que ainda vai levar um tempo para a substituição total dos animais por métodos alternativos, mas a diminuição já pode ser observada. É emergencial a substituição, ou pelo menos a redução, principalmente aqueles métodos que causam sofrimento direto aos animais. Já é possível, sim, desenvolver métodos que possam mimetizar e, às vezes, até substituir totalmente, utilizando tecidos humanos. E até chegarmos a organochips, né? Esses tecidos estratificados reais, vivos, apesar de serem cultivados in vitro, com células imortalizadas, podem sim trazer respostas que os animais não trazem e a eliminação total desses animais.
No próximo bloco, a gente continua a falar por que é importante substituir as cobaias tradicionais em pesquisas. Nós conversamos com a pró-reitora de pesquisa da Unesp, a professora Maria José Giannini. Voltamos já já. Substituir os animais usados como cobaias em laboratórios, como fazem os pesquisadores da Unesp em Araraquara, que acabamos de ver, é uma tendência mundial. Entidades internacionais como a OECD, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, incentivam o trabalho com métodos alternativos. Para a pró-reitora de pesquisa da Unesp, a Maria José Giannini, o Brasil precisa ganhar competência nessa área para competir no mercado internacional. Ela explica que, além de diminuir o sofrimento de animais, os métodos alternativos têm inúmeras vantagens. Primeiro que eles, de alguma maneira, têm mostrado que eles têm uma grande qualidade. Eles podem, de alguma maneira, substituir muitas vezes os métodos alternativos e é isso que nós temos avançado justamente e os nossos resultados têm mostrado isso, que nós podemos estudar virulência, eficácia de drogas nesses modelos. Então isso faz com que a gente reduza um grande número de animais, principalmente os mamíferos, que esse é o grande foco, que a gente diminua esses animais. Então, isso faz com que, por exemplo, se você está estudando uma eficácia de um determinado fármaco ou de uma substância natural que nós estamos pretendendo se tornar um fármaco, nós podemos, então, reduzir muito. Com isso também, além do problema ético, nós também reduzimos em termos de custos, porque manter hoje um animal em biotério, animais, por exemplo, como ratos, camundongos, coelhos, é, de alguma maneira, bastante caro. A OECD tem trabalhado principalmente para substituir esses testes. Então, nós temos hoje cerca de 17 que vão ser aqui utilizados, que já estão sendo, então, trabalhados para substituir determinados grupos de testes. Mas a gente sabe que na Europa são 170 testes. Então, hoje nós temos que introduzir, de alguma maneira, para que a gente tenha aqui competências trabalhando com essas metodologias que nós não tínhamos, ou tínhamos muito poucas. E isso faz com que o Brasil possa, então, ter competência para competir também em termos de empresas que vão disponibilizar esses produtos nos mercados internacionais. Porque o que acontece hoje é que a maioria tem que utilizar laboratórios no exterior, e já o faziam, para aprovar determinadas substâncias, principalmente na área cosmética. E hoje, principalmente com a balança comercial aí mais favorável, verifica-se que essas empresas estão procurando laboratório mais desfavorável para fazer os testes lá fora, que estão mais caros, por causa do dólar, por causa do euro. Então, o que acontece? Nós temos que ter competências aqui dentro. Eu acho que de uma maneira muito inteligente, então, o governo federal tem aí abraçado essa ideia e, junto com, então, todas as agências reguladoras, trabalhado no intuito de incluirmos, então, esses testes num tempo bastante curto, para que nós possamos também disponibilizá-los para as empresas, para aqueles que estão trabalhando dentro das universidades e assim por diante. Pesquisa não é barata, né? Quando a gente verifica, principalmente para fazer um teste para um lançamento de um produto, tanto na área cosmética como, por exemplo, na área farmacêutica, de uma maneira assim mais para a área então de medicamentos, não é barato. Isso a gente tem visto, né? A gente acompanha aí a literatura e essa dificuldade é justamente porque o número de testes, né, e o número de sucessos, você parte aí de 10, 30 mil, às vezes, substâncias que você está testando para chegar a uma. O que acontece é que a universidade, ela tem linhas de pesquisa que são voltadas, por exemplo, na nossa faculdade, voltadas justamente para desenvolvimento de produtos. Nós temos aí hoje uma linha que é justamente para desenvolver, principalmente, nós trabalhamos com antifúngicos. Então, a nossa procura é nesse sentido. E, óbvio que é uma área que é dentro das chamadas doenças negligenciáveis. Então, nós temos sim que a universidade abraçar essa ideia de tentar aí compensar uma indústria que muitas vezes não tem olhar para isso porque não tem lucro, né? Tanto que é verdade que nós temos aí pouquíssimas drogas antifúngicas lançadas nos últimos anos, comparados, por exemplo,
com drogas antibacterianas, né? O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite. Tchau! Thank you.